Tem novidade, gente, 360 é assim, aconteceu, a gente mostra, a gente vai voltar. Doutor, segura só um minutinho, tem notícia sobre o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. Raquel Amorim traz a atualização para a gente. É isso, Dani. Já temos maioria para a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, votação que está acontecendo neste momento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que está sendo transmitida ao vivo. O placar neste momento, 39 votos a 0 pela abertura de processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. A gente lembra o seguinte, que essa é uma votação simbólica. A decisão pela abertura de processo de impeachment cabe ao presidente da Casa, o deputado André Siciliano. Ele decidiu abrir para votação em plenário para que, segundo ele, fosse uma decisão mais democrática, né? Essa votação que está ocorrendo não é regimental. A gente lembra também que o André Siciliano já votou, ele votou a favor da abertura de processo de impeachment e disse que acatar esse pedido não significa fazer um pré-julgamento do governador. Ele disse que será garantido todo o direito de defesa ao Wilson Witzel. Nós estamos acompanhando aí as imagens da votação da abertura de processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Essa votação está acontecendo de forma bem rápida, está sendo atualizada a todo momento. Lembrando, então, 39 votos a 0 é o placar. Dani e Rafael. O placar pode não indicar nada, né, Dani? Mas 39 a 0, cá entre nós, né? Fala. Olha. Fala, cala fundo, né? Opa, o Molica tá aí com a gente, né, Dani? Vamos ouvi-lo, porque ele antecipou essa decisão ontem no Expresso CNN. Molica, qual é a análise que você faz desse placar realmente? 39 a 0 é puxado. Pois é, foi dito, né, que é uma votação simbólica, porque não é regimental, mas é muito simbólica, né? A gente dá aí uma outra conotação. É muito simbólica. Ela demonstra a fragilidade do governo Wilson Witzel na Assembleia Legislativa, mostra que ele não tem, até agora, apoio nenhum na Assembleia Legislativa. São 70 deputados, 39 já votaram favoravelmente a abertura dessa investigação de impeachment. Então isso aí chega a impressionar, porque foi um governo que no ano passado não enfrentou maiores problemas na Assembleia Legislativa, não houve também grandes votações, mas todo o processo foi conduzido com alguma tranquilidade, né? A relação com o governo, com a Assembleia era uma relação tranquila, mas tudo veio se deteriorando e agora, simbolicamente, essa goleada aí de deixar nem o Felipe Scolari, né, com os 7-1, até o Felipe Scolari fica aliviado aí com esse placar do Wilson Witzel. É com vocês. Agora, Molica, eu tinha a sensação de que em algum momento ia falar algo além da política local, que a política nacional pudesse, de alguma maneira, passar pela percepção ou fazer parte da decisão dos votos, do posicionamento de determinados partidos. Mas, pelo jeito, isso não está acontecendo, né? Porque o presidente da Assembleia Legislativa é petista e abriu a votação para o plenário, mas votou a favor. Você tem a bancada ligada ao presidente e à família Jair Bolsonaro, de quem ele é inimigo agora. Tem os antigos deputados do PSL, que racharam com o presidente Bolsonaro e ficaram no antigo partido dele. Tem a bancada evangélica. Me parece que nesse momento aqui, a abertura desse processo interessa absolutamente todo mundo, porque eu imaginei que em algum momento alguém pudesse fazer uma conta. Olha, é melhor não deixar esse processo seguir, porque fulano pode ser beneficiado. É melhor segurar o Witzel no cargo, porque a gente pode privilegiar determinada candidatura ali na frente, pensando em 2022. Mas nem cheiro dessa história aí, né, Molica? Muito provavelmente não chega, porque, bem, por esse placar, essa não é a votação definitiva, essa é uma votação para começar a criação de uma comissão, e essa comissão vai fazer um relatório. Se esse relatório for aprovado, então vai ser criado uma outra comissão de 10 integrantes, 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. E vai ser a comissão presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio. Essa comissão, formada por 11 pessoas, é que vai decidir sobre a continuidade ou não do mandato de Wilson Witzel. Agora, mas assim, é isso, ele não é apoiado pela esquerda, não é apoiado pela direita, não é apoiado ali por aqueles partidos
fica ali no meio, né? A gente nem chama de centro, mas fica ali entre a esquerda e a direita, muitas vezes ali mais suscetíveis a conversas, né? Tipo de acordo, mas nem isso. O governador não soube construir essa base. Então, ao mesmo tempo, você tem deputados mais caracterizados ali por uma briga ali de princípios, republicanos, outros deputados que não têm essa característica, está todo mundo contra. Então, é uma situação, chega a ser impressionante como houve essa queda na avaliação do Wilson Witzel. Há uma queixa muito recorrente de que ele é um ex-juiz, né? Um juiz federal, e todo mundo diz, os deputados se queixavam muito da postura dele, de uma postura autoritária, de uma postura de pouca conversa, não ouvia deputados, ficava numa postura muito acima dos parlamentares, e isso influencia, né? E aí vem um governo acossado por denúncias, um governo brigado, com uma briga imensa com o presidente da República, também que já sofreu oposição da esquerda, aí desarticulado, e vem aquela história de ameaça de dossiês, né, dossiês que estariam sendo feitos contra os deputados. É uma receita perfeita para a tragédia, que é o que está, tudo em vista, o que está acontecendo agora. É com vocês. Raquel, você tem uma atualização rapidinha, né? Antes da gente fazer aqui um intervalo, porque cresceu o placar, é isso? Cresceu, está atualizando a todo momento. Dani, 42 votos a 0 agora. Está votando neste momento o deputado Márcio Pacheco. Ele que era o líder do governo na Alerj, deixou a liderança no dia 29 de maio. Então, placar 42 votos a 0 de um total de 70. Dani e Rafael. Eu me lembrei agora, a gente está atualizando o placar a todo o tempo aqui, de um famoso narrador de futebol aqui em São Paulo que diz: confira conosco o placar do futebol. A todo instante muda, né? É uma goleada realmente impressionante. Agora, é bom lembrar, não é, Molica, Dani, que esse é um dos pedidos de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro. Qual é esse pedido que está passando, Molica? Olha, pelo que eu conversei há pouco na Assembleia Legislativa, o presidente ele optou pelo pedido apresentado pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, que é um deputado bem antigo na Assembleia do Rio de Janeiro, já foi vice-governador do estado. Então, entre os diversos pedidos, segundo me informaram há pouco, o presidente da Assembleia Legislativa decidiu dar andamento a esse pedido apresentado pelo Luiz Paulo. Com você. Não, Molica, traduz um pouquinho para a gente. Na verdade, assim, vamos tentar apresentar um quadro completo para quem está nos acompanhando. Esse placar reflete uma solidão política enorme e uma desarticulação também, nunca vi, assim, sem precedentes. O governador até agora, entre 42 deputados, não ter conseguido um voto simbólico de solidariedade, digamos assim, pela não abertura de seu processo de impeachment. É uma situação inédita para mim. E denota também, eu acho um pouco, Molica, que é importante a gente tentar lembrar como foi o posicionamento de Witzel logo após a eleição. Se elege apoiado ali no Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, faz campanha com os Bolsonaro, se elege em muito pouco tempo, se sente preparado para se colocar como um player, né, a ser candidato a presidente da República, sem jamais ter exercido um outro cargo público, assume em sua primeira eleição um estado complexo como o do Rio de Janeiro, com contas furadas, né? O cofre vazio, servidores com salários atrasados, uma crise na segurança pública, e aí logo em seguida vem a pandemia e é colhido no meio da pandemia ex-juiz federal, que se orgulhava de desfilar ao lado de figuras como o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio de Janeiro, andava com o juiz Marcelo Bretas no Carnaval, andou de avião com o juiz Marcelo Bretas, numa operação que investiga corrupção no meio da pandemia. O cenário, portanto, como um todo, perdeu o presidente Jair Bolsonaro e agora, aparentemente, não tem um aliado para chamar de seu na Assembleia. O cenário como um todo me parece de uma complicação sem precedentes para ele. Nem Cabral, nem Pezão, governadores que também tiveram muitos problemas durante seus mandatos ou mesmo depois, colheram um resultado tão ruim como esse. Porque digamos que a Assembleia Legislativa do Rio não tem um histórico assim de intolerância com a corrupção, né? Muito pelo contrário.
Você tem aí a Operação Cadeia Velha, vários casos de deputados envolvidos, tem também aquela investigação do Ministério Público sobre a história da rachadinha, que envolve não apenas o ex-deputado Flávio Bolsonaro, mas outros deputados também. Enfim, tem um histórico aí de complicação, né? de acusações de corrupção. Um ex-presidente, 2 ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio estão presos, o Jorge Pisciani e o Paulo Melo. Então já é um cenário complicado. Então, mas havia ali uma tolerância, havia esquemas, claramente, durante esse longo período do PMDB aqui no Rio. Isso é importante também frisar. A prisão de tanta gente, do Sérgio Cabral, do Jorge Pisciani, do Paulo Melo, de outros deputados também, isso desarticulou toda a estrutura política do Rio de Janeiro, que vinha sendo dominada há mais ou menos 20 anos pelo PMDB, agora MDB. Quando houve essas prisões, houve ali um meio salve-se quem puder. Abriu-se um buraco dentro, até um candidato, um outro deputado que era apontado como futuro presidente da Assembleia Legislativa também foi preso. Então, nessa terra de ninguém, isso gerou uma pulverização muito grande. Hoje a gente tem 29 partidos representados, 29 em 70 deputados. Então, são muitos partidos e poucas bancadas representativas. Você tem essa pulverização. O choque das lideranças permitiu a eleição, colaborou para a eleição do Wilson Witzel, que começa muito, o partido dele tem ligações com evangélicos, né, o PSC, com o pastor Everaldo, que puxou a candidatura do Wilson Witzel, inicialmente muito entre evangélicos, entre pastores, foi crescendo por aí, foi crescendo meio que nas sombras. A própria imprensa não dava muita importância para isso. Nós, jornalistas, não víamos ali muita possibilidade de crescimento. É um universo que a gente não está muito acostumado a detectar. Isso foi crescendo, chega no meio da campanha eleitoral. Ele declara apoio a Jair Bolsonaro. Não houve exatamente um apoio do Jair Bolsonaro a ele. Ele é que se vinculou muito a Jair Bolsonaro, adotou a pauta do combate à violência, aquela história de dar tiro na cabecinha de bandido que estivesse armado de fuzil. Houve ali atos em conjunto com o Flávio Bolsonaro, então candidato ao Senado, mas foi um movimento muito dele, o Wilson Witzel. E ele surfou nessa onda conservadora, surfou nessa onda bolsonarista, e se elegeu, para surpresa de todo mundo. Só que ele não conseguiu estabelecer bases sólidas. E hoje eu estava conversando com um deputado que me disse que políticos mais antigos têm relações passadas. Olha, ali no mandato anterior, você fez um acordo comigo, eu quebrei teu galho ali, eu quebrei teu galho acolá. Ele não tem esse histórico, ele não tinha um histórico de relacionamento político e não conseguiu criá-lo. E agora o resultado é esse desastroso. Com vocês. Valeu, Molica. A gente vai dar mais uma passadinha lá no nosso estúdio no Rio de Janeiro para atualizar esse placar. Aí, enquanto a gente vai conversando aqui, você vai vendo no quadro maior os deputados que estão votando remotamente, cada um de suas casas ou de seus gabinetes. E o placar agora, qual é, Raquel? Placar 46-0. A gente está vendo aí, quem está falando é o deputado Max Lemos. Ele que está votando, ele é do Partido da Social Democracia Brasileira. Placar, então, 46 votos pela abertura de processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Lembrando que os deputados, ao proferir o voto, alguns estão usando um tom bem acusatório e outros estão dizendo que é a oportunidade que o governador Wilson Witzel terá de se defender das acusações. A gente continua acompanhando, por isso eu estou olhando toda hora aqui para baixo, porque a todo momento muda o placar. Continua 46-0, Rafael e Dani.